na qualidade de relator da comissão especial que acompanha o Programa Nacional de Banda Larga na Comissão de Ciência e Tecnologia deste Senado, eu gostaria hoje de destacar que na visita técnica que realizamos com a equipe da Comissão de Ciência e Tecnologia a São José dos Campos, em São Paulo, como parte da agenda de elaboração do relatório, nós tivemos o privilégio de conhecer uma das mais renomadas instituições de ensino superior do Brasil, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, concebido pelo então Tenente-Coronel Cassimiro Montenegro Filho. A criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, marcou o início da indústria aeronáutica no Brasil. O plano do Tenente-Coronel era tão visionário quanto ambicioso. Primeiro, era necessária a formação de engenheiros nas diversas especializações que exigia o sonho do desenvolvimento deste novo setor no Brasil. Engenharia aeronáutica para projetos das aeronaves, engenharias mecânica e elétrica voltadas para a fabricação das aeronaves e engenharia civil para a construção da infraestrutura aeroportuária. Para isso, o ousado plano do Tenente-Coronel Montenegro Filho contou com o apoio do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, uma das referências mundiais em pesquisa e ensino universitário. Em segundo lugar, precisava de instalações e laboratórios. Por isso, ao lado do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, estabeleceu-se o Centro Técnico Aeroespacial, atualmente denominado de Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Suas instalações, que incluem um túnel aerodinâmico de grandes dimensões, possibilitaram o desenvolvimento das aeronaves que posteriormente seriam fabricadas em solo nacional. Sempre contando com o apoio do Ministério da Aeronáutica, todo este esforço possibilitou, por fim, a fundação da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., Embraer, que hoje temos o orgulho de ostentá-la como a terceira maior companhia do mundo para a fabricação de aeronaves, atrás apenas da Boeing e da Airbus, e a primeira no mundo nos segmentos em que atua. Por causa dela, exportamos hoje não somente aeronaves comerciais, militares e jatos executivos, que trazem divisas a nosso país. Exportamos principalmente a tecnologia brasileira. O resultado do plano do senhor Montenegro Filho não se restringe ao ITA, ao CTA e à Embraer. Se estende também a toda a cadeia produtiva do setor aeronáutico no país, que se desenvolveu a partir da criação deste complexo tecnológico formado por uma universidade de ponta, um centro de pesquisa de referência e um núcleo empresarial competitivo internacionalmente. A cadeia produtiva hoje instalada no país envolve dezenas de pequenas empresas, movimentando a maior parte da economia da região de São José dos Campos, em São Paulo. Qual a razão desta visita no âmbito da avaliação do Programa Nacional de Banda Larga? Trataremos disso logo em seguida. Hoje, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica possui um curso de engenharia aeroespacial e apresentou propostas para o aprimoramento do programa espacial brasileiro. Sabemos que a tecnologia de satélites é essencial para o atendimento dos serviços de comunicação, especialmente o acesso à internet em banda larga,
nas áreas mais distantes, mais isoladas, mais remotas do país. Exatamente o caso da região amazônica, do estado do Acre, que tenho a honra de representar aqui no Senado Federal. O domínio desta tecnologia permitirá acelerar não somente a inclusão digital de milhões de brasileiros, mas também capacitar o país em um novo setor econômico tão importante quanto é o setor aeronáutico. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica propõe um programa de lançamento de satélites de baixa órbita formado por 3 sistemas. Os sistemas óptico e radar seriam usados para monitoramento e vigilância. As aplicações são inúmeras: vigilância das fronteiras e inteligência militar e policial, respostas a desastres naturais, previsão de safra e seguro agrícola, proteção do meio ambiente, ordenação urbana e fiscalização de obras, entre tantas outras utilidades. Atualmente, dependemos de imagens de satélites estrangeiros em todas estas situações. O terceiro sistema seria usado para comunicações, tanto militares quanto civis, como é o caso do satélite geoestacionário de defesa e comunicação estratégica, com lançamento previsto para outubro de 2016. A previsão do Instituto Tecnológico da Aeronáutica é que estes investimentos da ordem de 8,5 bilhões de reais ao longo de 9 anos trarão um retorno socioeconômico de pelo menos 25% ao ano. Isso demonstra não apenas a necessidade do Brasil adquirir essas tecnologias, mas também a viabilidade real dessas iniciativas. Por isso, em face do estreito relacionamento entre este tema e a avaliação do Programa Nacional de Banda Larga, proponho a realização de uma audiência pública aqui no Senado para melhor discutir a política aeroespacial brasileira. A ideia é realizar a audiência no dia 18 de novembro na Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. E confiamos que o país tem possibilidade de avançar no planejamento e no investimento da área aeroespacial e pretendemos incentivar a discussão e a formatação de diretrizes que norteiem propostas e resultados concretos. Por que essa preocupação, senhor presidente? Porque o satélite geoestacionário, que vai ser colocado em órbita em outubro de 2016, ele veio para complementar o esforço realizado com a Rede Nacional de Fibra Ótica. Acontece que a fibra ótica, para levar a internet de banda larga, ela não vai chegar a todas as comunidades isoladas. E exatamente por isso, a importância do satélite geoestacionário de comunicação e defesa, que vai ter 60 gigabits destinado às ações estratégico-militares e 60 gigabits destinados ao Plano Nacional de Banda Larga, justamente para permitir a chegada da internet de boa velocidade nas regiões isoladas. Ocorre pelos estudos que estão sendo realizados tanto pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, quanto pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, já se sabe que o satélite geoestacionário será colocado em órbita praticamente superado. Por quê? Porque a sua capacidade não será suficiente para resolver toda a necessidade de comunicação e de internet em banda larga no país. Mesmo a soma do satélite geoestacionário com a Rede Nacional de Fibra Ótica não será suficiente para atender a demanda de todos os municípios brasileiros. Exatamente por isso, nós temos que dar uma atenção especial, no sentido de que, além do satélite geoestacionário, cuja fabricação está, digamos assim, com seu calendário, com seu cronograma de execução plenamente em dia,
Mas, além do satélite geoestacionário, serão necessários outros esforços de outros satélites de menor alcance para complementar a sua ação. E exatamente aí que entra a importância do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, com suas experiências bem-sucedidas, e também o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o organismo do Brasil com a maior expertise na área de pesquisa espacial. Então, essas experiências todas visitadas, ouvindo essas pessoas, ouvindo inclusive o Sindicato dos Trabalhadores, dos técnicos, engenheiros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós podemos sentir que todos os esforços feitos até aqui foram esforços muito importantes, dignos de elogios, que contam com nosso total apoio, mas precisamos intensificar essa ação. E essa audiência pública que nós estamos propondo para o dia 18, exatamente para discutir a política aeroespacial brasileira, é exatamente no sentido de que nós não podemos nos descuidar da importância do desenvolvimento de tecnologias no Brasil. Citei aqui o exemplo da Embraer. A Embraer teve um sonho lá na década de 50, esse sonho foi levado à prática e hoje nós temos uma empresa, a Embraer, que é fruto daquele sonho do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e hoje nós temos a Embraer sendo a terceira mais respeitada empresa, a construtora de aeronave do mundo, a primeira no seu segmento de até 120 passageiros. E exatamente por isso, exatamente pela experiência que nós temos com a Embraer, é que nós devemos focar todos os investimentos em tecnologia no Brasil, principalmente a tecnologia aeroespacial. Os investimentos devem se dar no sentido de garantir que o Brasil adquira o domínio da tecnologia, porque quando o país adquire o domínio da tecnologia, ele se torna autossuficiente e isso vai trazer muitos dividendos no futuro. É um mercado de trabalho que se abre, é um mercado também, uma grande cadeia produtiva de peças, de uma infinidade de componentes que podem tranquilamente ser fabricados por indústrias nacionais que vão estar, digamos assim, tendo esse mercado aberto, esse mercado fortalecido, essa cadeia econômica fortalecida, e isso tudo tem que estar associado com os investimentos. Então, é o caso da construção do satélite geoestacionário. O Brasil tem uma parceria com a França na construção desse satélite, mas, em compensação, ele vai adquirir conhecimento, vai ter domínio de tecnologia para outras experiências futuras. E exatamente por isso é que nós temos que estar muito atentos para que, nesse esforço de fazer com que o Plano Nacional de Banda Larga, com que a internet de alta velocidade chegue a todas as localidades do Brasil, possa também permitir que o Brasil adquira mais know-how, mais capacidade tecnológica para que a sua autossuficiência se estabeleça. Eu ouço com muita atenção o senador Cristóvão Buarque. Senador Aníbal, apenas para manifestar minha satisfação de ouvi-lo falando aqui desse patrimônio muito especial do Brasil, que é a Embraer, que é quase o mesmo que dizer o ITA, duas entidades juntas. O ITA, criada pelo Montenegro, que naquela época teve uma visão ousada do que é o ensino superior, que reuniu pessoas brilhantes de diversos países, especialmente dos Estados Unidos, com jovens brilhantes do Brasil, e criaram uma escola que hoje é um exemplo mundial. E a Embraer, que surgiu daí, graças especialmente ao Osiris Silva, um aluno do ITA, que fez a experiência de um avião. Naquela época era uma novidade completa, porque era um avião que podia pousar em qualquer lugar, e conseguiu transformar isso num fenômeno de vendas no mundo inteiro. Eu creio que o senhor trouxe o exemplo de duas entidades que são irmãs gêmeas e que são orgulho do Brasil. O Brasil tem uma economia que se caracteriza basicamente pela exportação de bens primários,
como soja, ferro, e bens da indústria metal-mecânica, como automóvel. Grande exemplo de alta tecnologia são os aviões da Embraer. Grande exemplo. Temos que fazer com que outros exemplos desses surjam. E, para isso, é preciso lembrar que a Embraer nasce de uma escola, que é o ITA. Nasce da educação, que é a Escola de Engenharia Aeronáutica. É através da educação que a gente vai fazer a inovação que o Brasil precisa. É através da educação que o Brasil vai abrir as portas para o mundo da inovação, que hoje estão fechadas para nós, salvo exceções, como a Embraer. Fico muito feliz que o senhor esteja trazendo para aqui esse tema. E eu tenho uma admiração profunda pelo ITA. Tanto que nas minhas emendas, que eu tenho direito como parlamentar, eu sempre procuro colocar algum recurso para o ITA, porque apesar de tanto sucesso, tem dificuldade de ter os recursos necessários para continuar o seu trabalho. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Incorporo integralmente a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento, que só reveste de maior importância esse pronunciamento na tarde de hoje, e quero estender a Vossa Excelência o convite para que na próxima terça-feira, às 8h30, possa participar da audiência pública sobre o Plano Nacional de Banda Larga, que vai acontecer na Comissão de Ciência e Tecnologia, e para o dia 18 de novembro, gostaria que Vossa Excelência já colocasse na sua agenda, a gente poder realizar uma audiência pública, uma audiência pública para discutir a política do setor aeroespacial brasileiro. E nesse dia vamos ter a oportunidade de ouvir a direção do ITA, a direção do INPE e outras instituições que estão à frente desse pensamento brasileiro aeroespacial e que certamente vão trazer informações estratégicas muito importantes para o conhecimento do Senado Federal. Encerro assim, senador Paim, essa minha participação, agradecendo a Vossa Excelência e dizendo, senador Paim, que estamos verdadeiramente com grandes expectativas em relação ao relatório de Vossa Excelência, ao meu PLS 132, que estabelece que nas eleições para o Senado, com 2 vagas, tenhamos o equilíbrio de gênero estabelecido, porque daí teremos uma vaga destinada às mulheres e outra vaga destinada aos homens, e dessa forma a gente vai dar uma contribuição efetiva para a maior participação da mulher na política, porque a reeleição da presidenta Dilma foi um componente muito interessante, porque a presidenta Dilma foi a primeira mulher eleita e agora também a primeira mulher reeleita no Brasil. Mas ainda assim, a nossa representação feminina no parlamento continua muito aquém da democracia brasileira. Nossa democracia, apesar de ser uma democracia em construção, a gente tem tantos exemplos de qualidade a mostrar ao mundo, como foi a eficiência no processo de apuração das nossas eleições. Não tem nenhum lugar no mundo que se faz uma apuração com tanta rapidez e com tanta eficiência quanto aqui no Brasil. Mas deixamos muito a desejar no que diz respeito à representação feminina no parlamento. Exatamente por isso, atendendo, digamos assim, a esse clamor, é que nós apresentamos o PLS 132, que prevê que nas eleições com 2 vagas para o Senado, uma delas seja destinada às candidaturas mulheres. E eu tenho certeza que a gente vai ter apreciação nos próximos dias dessa matéria e vamos trabalhar firmes para que essa matéria seja aprovada e a gente deixe uma contribuição no sentido de melhorar o equilíbrio de gênero nessa Casa da República, que é o Senado Federal. Muito obrigado, senador Paim e todos os senadores que nos acompanham. Muito obrigado.